Aleluias, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria mais uma vez estar compartilhando da palavra do Senhor, juntamente com toda a igreja, juntamente com todos os irmãos. A nossa palavra de hoje ela se encontra no livro de Efésios, do capítulo 6, do verso 10, que vai dizer assim: Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso, com o intuito de trazer esta carta como um manual de conduta cristã, onde através dessa carta ele vai nos ensinar como nós devemos nos comportar como cristãos. Ao iniciar a carta, ele começa dizendo sobre as bênçãos da parte do Senhor sobre nós, e ele ora, intercede em favor dos cristãos. Paulo, nesse momento que ele está escrevendo essa carta, ele estava aprisionado em Roma. E ele mesmo aprisionado, ele estava intercedendo e ajudando, exortando os cristãos através dessa carta. E Paulo então ele vem dentro desta carta dizer para mim, para você, que nós viemos do pecado, que nós estávamos sujos, estávamos vivendo no mar de pecado, mas que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o sacrifício e a ressurreição e a ascensão de Cristo, a graça nos alcançou mediante esse sacrifício dele lá na cruz do Calvário. E esta graça nos alcançou e nos concedeu a salvação, mostrando que na minha vida e na sua vida a salvação ela é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie, mas ela foi e é pela graça. Ele então vem mostrar para nós de onde nós saímos, do mar de pecado, e viemos ser salvos através da graça, e ele vem mostrar que nós fazemos parte de um corpo. Esse corpo é chamado igreja. Cada um é um membro desse corpo, cada um tem sua função. Paulo ele vai mostrar que cada um foi chamado para uma determinada obra, cada um foi chamado para determinada coisa. Depois que ele consegue trazer a nossa compreensão que nós fazemos parte desse corpo, esse corpo de Cristo, e o cabeça desse corpo é Jesus Cristo, e esse corpo é chamado igreja, que eu tenho que me comportar como corpo, e que eu preciso respeitar a cada membro que faz parte desse corpo, que eu preciso me comportar segundo a Bíblia nos instrui, segundo a Bíblia está instruindo a cada um. Depois que ele nos mostra isso, ele vem nos mostrar que, assim, nós fazemos parte de um corpo, somos membros de um corpo, nós somos o corpo de Cristo, porém nós também somos individual, nós temos uma vida individual. Dentro dessa vida individual, como cristão, como indivíduos, ele vem nos mostrar que nós devemos trazer à tona os frutos da luz, que nós precisamos manifestar através da nossa conduta, através do nosso dia a dia, os frutos da luz. Porque se em nossa vida estiver manifestando as obras das trevas, as obras da carne, nós não fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. Mas ele vem nos mostrar que a partir do momento em que eu aceito o Senhor Jesus, o meu velho homem morreu. A partir do momento que eu desço pelas águas batismais, o velho homem, o velho eu que existia dentro de mim, ele tem que morrer. As velhas práticas pecaminosas, as velhas obras das trevas que eu praticava, elas precisam morrer no momento em que eu aceitei o Senhor, no momento em que eu desci as águas. A partir do momento do meu renascimento espiritual, juntamente comigo, tem que se manifestar os frutos da luz. Ele vem nos ensinar como nós nos comportarmos. Diante disso, ele também vem nos ensinar, né? Primeiro ele ensina como de onde nós viemos, depois ele ensina como de onde eu faço parte, onde eu faço parte, como eu devo me comportar, que é, né, sobre o corpo de Cristo, né, sobre a igreja. Depois ele me mostra como indivíduo que eu preciso manifestar os frutos da luz, e depois ele vem nos ensinar como que nós, como indivíduos, como cristãos, devemos nos portar dentro dos nossos lares, que uma família é a primeira sociedade, a primeira organização a ser criada pelo Senhor. É o primeiro ministério a ser criado. Então, eu preciso saber como me comportar dentro do meu lar. Paulo vem nos exortar, nós como mulheres, como nós devemos ser como mulheres, como esposas. E aos homens, ele vem exortar como os homens devem se comportar como maridos. Depois ele já adentra o capítulo 6, ensinando-nos como filhos, nós devemos honrar os nossos pais,
para que os nossos dias vão ser prolongados. Ele vem ensinar como os filhos devem se comportar com os pais e justamente como os pais também devem se comportar com os filhos. Depois que ele nos mostra como tem que se comportar uma família, ele vem nos mostrando também que, ei, você foi tirado do pecado, você faz parte, por causa disso, pela salvação, pela graça, você faz parte de um corpo que é a igreja. Então você precisa ter boa conduta participando desse corpo de Cristo, se você quiser herdar a salvação, se você quiser adentrar lá no céu. E depois que ele ensina sobre isso, ele nos mostra como indivíduos e vem nos mostrando como eu devo me comportar dentro do lar, sendo esposa, sendo marido, sendo filha, sendo mãe, sendo pai. E aí depois disso ele vem mostrar para nós como eu preciso ter uma vida social, eu preciso, granjear dinheiro, eu preciso adquirir dinheiro, para isso eu preciso trabalhar. Ele vem nos ensinar como nós devemos nos comportar sendo empregados, sendo servos, mas também vem nos ensinar como nós nos devemos comportar sendo senhores, sendo o chefe, o patrão de vários empregados. Então, esse livro nada mais é do que uma conduta, um manual de conduta cristã, onde vai me ensinar, vai te ensinar como nós devemos nos comportar. Uma pena ser muito resumido, mas esse livro é muito objetivo, então não tem como nós errarmos em nada, porque ele é bem explicativo, que faz com que eu e você nós venhamos a acertar em todos os ângulos. Então ele já adentra nesse versículo 6, finalizando aí como eu devo me comportar como mãe e como filha, depois como senhor e como serva. E ele vem dizendo, que é onde ele para nesse versículo, dizendo: finalmente, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que ele está querendo dizer? Finalmente, depois disso tudo que passou, que eu te ensinei, como você tem que se comportar, como você tem que viver, que você vem entender que depois disso tudo, não é pela força do seu braço que você consegue. Não é pela sua força, pelo seu eu, pelo seu ego que você consegue ser uma boa esposa, que você consegue ser um bom marido, que você consegue ser bons pais, que você consegue ser bons filhos, ser bons membros, bons servos, bons senhores. Não é pelo seu próprio eu, mas é pela força do Senhor. É através do fortalecimento que vem do alto, da força do poder de Deus, que é derramada constantemente sobre a nossa vida. Porque eu e você poderíamos dizer que eu não consigo, mas você não entende de onde eu vim, eu fui ensinada assim, eu fui criada dessa maneira, a minha infância foi dessa maneira, então eu não consigo mudar, eu nasci assim, eu vou mudar assim. E aí Paulo vem nos ensinar, eu sabia que você ia falar assim, que não ia conseguir, e eu quero que você entenda que não é através das suas forças, através do seu próprio eu, do seu coração, mas sim através do fortalecimento no Senhor, da força do Senhor Deus que está depositada sobre a sua vida. Oh, aleluias, glórias ao Senhor Jesus Cristo. E aí depois ele vem nos mostrar como eu e você nós conseguimos nos fortalecer na presença dele, revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Porque quando nós nos revestimos da armadura de Deus, nós conseguimos ficar firmes contra toda a cilada que o inimigo prepara para nos destruir. O inimigo está 24 horas, o diabo está 24 horas querendo destruir a minha vida, querendo destruir a sua vida. Ele está querendo achar uma brechinha só. Ele não vai adentrar por uma porta, por um portão, por uma janela, não. Ele espera simplesmente uma brechinha para poder adentrar e cirandar com as nossas vidas e destruir as nossas vidas por completo. Mas, quando nós nos revestimos do Senhor, quando nós buscamos o fortalecimento do Senhor, nós permanecemos firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Porque o Senhor, através dessa carta, vem nos ensinar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes da maldade espirituais. Significa que a minha luta, a sua luta, não é contra a irmã Maria ou contra o irmão João, que está 24 horas falando mal de nós, 24 horas nos humilhando, nos caluniando. Não, a nossa luta não são contra estes, mas a nossa luta é contra o que está por trás deles, contra o inimigo. Então, se a minha luta é espiritual, eu preciso me forjar, me revestir das armaduras espirituais. E quais são essas armaduras espirituais?
Estais, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Que nós venhamos colocar o cinto da verdade, e essa verdade que é Cristo. Que eu e você, nós venhamos nos circular da verdade, não deixar que nenhuma mentira venha adentrar sobre a nossa vida, não pisar em lugares aonde a mentira, ela vem reinar, mas que nós venhamos nos circular, colocar o cinto que segura a nossa roupa da verdade, essa verdade que é Cristo, que pode vir o que for, pode vir ideia maligna o que for, pode vir planos, projetos malignos o que for, mas eu estou cingido com a verdade e não é mentira nenhuma que me abala. Vestindo a couraça da justiça. A couraça é o que protege o nosso peito, o nosso peitoral. Essa couraça da justiça é o que vai proteger o nosso coração. Que nós venhamos pedir ao Senhor para termos coração justo. Pedir ao Senhor para que adentre em nosso coração, para que a justiça dele venha reinar. Para que eu, mesmo sabendo que a irmã fulana está me caluniando, está me humilhando, está falando mal, está fazendo fofoca com meu nome, mas que eu não venha agir da mesma forma, mas que eu venha pedir ao Senhor para que proteja o meu coração e que a justiça dele venha reinar sobre o meu coração. Calçai os pés na preparação do evangelho. Saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, que por onde nós formos, nós precisamos levar o Evangelho. Que os nossos passos venham glorificar o Senhor. Que a cada passo que eu e você nós dermos, nós venhamos estar falando do amor divino do Senhor. Que nós venhamos estar falando da justiça de Deus. Eu e você, nós somos soldados. E como soldados, nós não estamos indo para guerrear contra a carne, mas sim espiritual. E nessa guerra, a cada passo que eu e você der, nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que falar do seu amor, da sua palavra, do seu evangelho de paz para todos aqueles a quem os nossos passos encontrar. Embraçando sempre o escudo da fé. Quando nós estamos numa guerra, quando os soldados estão em uma guerra, para que ele venha se proteger, ele precisa colocar o escudo, porque o escudo é o que vai proteger contra todas as flechas, todas as balas, tudo aquilo que está sendo atacado contra a sua vida. E o nosso escudo da fé é o que nos protege de todos os dados inflamados do maligno, toda ideia maligna, toda ideologia de gênero, toda ideia satânica que o diabo lança para destruir a minha vida e a sua vida. Quando eu me posiciono com o escudo da fé, dizendo, ei, pode vir ideia que for, pode vir projeto que for, pode vir estratégia maligna que for, mas a minha fé, ela está depositada somente no Senhor. A minha fé, ela é inabalável, porque a minha fé, ela é no Deus Todo-Poderoso. Quando eu me protejo com a fé, não é guerra, não é tribulação, não é ataque maligno que nenhum que vai me fazer cair ou desanimar, porque a minha fé está naquele que tudo pode. Tomai também um capacete da salvação, que nós venhamos colocar esse capacete da salvação, protegendo a nossa mente, tendo a certeza da salvação, tendo a certeza que nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo, e que não é flecha nenhuma que vai atingir a nossa mente, colocando dúvida em nosso coração, mas que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos salvou, e Ele quer que eu e você permanecemos firmes na presença dEle, que não venhamos deixar com que os dardos inflamados do maligno atinjam a nossa cabeça, mas que a nossa mente, mas que a nossa mente venha estar protegida por esse capacete da salvação, que é a certeza da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando eu quero me proteger numa guerra, eu tenho que usar o escudo, porque o escudo ele vai me proteger de todo ataque, mas quando eu quero atacar, eu preciso usar a espada. E a espada nada mais é do que a palavra de Deus, aquela que eu e você nós carregamos, aquela que eu e você nós temos o dia inteiro em nossa casa, em nosso lar, o tempo todo ao nosso redor, mas nós não temos vergonha na cara e muitas das vezes nós deixamos de buscar esta palavra. Quantos irmãos estão aí falando que está sofrendo o silêncio de Deus, porque Deus não fala com ele, mas não tem a capacidade de abrir a palavra de Deus, porque se você quer ouvir a voz de Deus, abre a palavra dele, que é a verdadeira profecia que existe, a única profecia que não tem carne, que não tem mentira, mas é a única profecia
que verdadeiramente está certa do início ao fim. Pare de dizer que você está no silêncio de Deus, que Deus não fala com você. Vai criar vergonha na cara, abrir a sua Bíblia e ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Comece a pegar essas cartas que os profetas, que os apóstolos, escreveram, e começa a se alimentar dessas cartas, que você vai ver que Deus, ele vai falar com você. Quando eu quero que Deus fale comigo, eu preciso abrir a palavra dele, porque através da palavra dele ele vai me instruir o que eu devo fazer, como eu devo me comportar. Então, se eu quero atacar, se eu estou pronta para poder atacar o meu inimigo, que é o inimigo espiritual, eu preciso ter essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu preciso ter essa palavra de Deus, eu preciso viver a palavra de Deus. Mas para que eu e você nós conseguimos nos revestir destas armaduras, o Senhor, ele vem nos ensinar por intermédio de Paulo, dentro desta carta, que nós só conseguimos isso com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É oração o tempo todo, é realmente não deixar com que a sua fé venha se abalar, é levar a palavra do Senhor por onde você for, é sempre estar com a verdade, andando com a verdade, cingindo-vos da verdade, é sempre pedir ao Senhor um coração justo, é sempre ter a plena certeza da salvação por intermédio de Cristo, porque a salvação ela é pela graça. Oh, aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo. É orando em todo o tempo, irmãos, em todo o tempo, é carregando a palavra do Senhor em todo o tempo, é se alimentando da palavra do Senhor em todo o tempo, vigiando em todo o tempo com toda perseverança. E mais, irmãos, não é só por nós, mas é súplica por todos os santos, é eu deixar muitas das vezes de orar por mim, mas interceder em favor daqueles que está fraco, daquele que está caindo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar. Que esta palavra venha falar mais profundamente ao meu e ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa te exortar, ele possa te dar uma animada, uma avivada através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo.